Oi, pessoal. Nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre design thinking e prototipação. Essa é uma parte bem importante quando a gente começa a fazer um projeto, né? E é uma introdução a esse tema, já que esse tema aí tem diversos livros, diversas referências e é um tema que vem cada vez sendo mais utilizado em diversas áreas, não só no empreendedorismo, né? Mas em tudo que envolve projeto, tá? A ideia da aula é passar um conceito de como aplicar o design thinking, né? E espero que vocês utilizem um pouco aí na disciplina e principalmente vão atrás de outros materiais para se aprofundar, porque é um tema aí bem relevante hoje em dia. Bom, então o design thinking, a palavra dele, né, design, é associada a produto, aparência, estética, embalagem ou qualidade. Na verdade, a tradução é projeto, né? Seria aí um pensamento projetual. Não tem, o design thinking não tem muito bem uma tradução, né? Mas seria algo como um pensamento projetual, ou seja, você vai pensando já no projeto, né? Então, quando a gente fala de design, com disciplinas mais de arquitetura, design gráfico, ou qualquer área nesse sentido que realmente projeta, eles tentam fazer uma disciplina que visa prover o bem-estar das pessoas da coletividade, né? Então, um profissional dessa área é um designer. Então, ele tenta pensar em como que uma cadeira pode ser mais confortável com uma determinada situação, mais bonita, elegante, né? E a ideia é o que? A gente já sempre pensar no projeto, igual um designer mesmo. Então a gente tem que tentar pensar como que um designer pensaria, seria uma rápida tradução do termo. Então representa o modo como designers abordam a resolução de problemas. Como eu falei, uma tradução aqui seria algo como pensamento projetual. Então, o design thinking ele é um processo criativo que vai estimular a colaboração e experimentação. Isso daqui é muito importante. A gente vai falar muito de experimentação, né? Experimentação por quê? Porque nós vamos criar experimentos e testar isso para ver se o que a gente está propondo, o que a gente está fazendo, tem algum sentido para aquela pessoa que a gente está projetando a nossa solução. Bom, o design thinking ele tem um ciclo, né, e a gente vai ver aqui um modelo bem básico de como que o design thinking funciona, mas geralmente a gente tenta equilibrar em três partes. Primeiro, a praticabilidade, né, que a gente tenta prover uma solução que seja praticável no futuro próximo. Não adianta você fazer uma solução que você não tem como implementá-la. Segundo, é viabilidade. Você tem que pensar no modelo que seja sustentável e que seja viável, né? Tanto financeiramente, tanto tecnicamente, de acordo com a sua equipe. E desejabilidade. Tem que ter sentido para as pessoas, ou seja, as pessoas querem aquilo. Então, muitas vezes, quando a gente pensa num design, o design está muito focado na desejabilidade, né? Quando você pega lá um carro, uma cadeira, um telefone, né, que a Apple ganhou muitos clientes nisso, é o quê? De você fazer um projeto em que a pessoa queira aquilo, né? A gente está falando, claro, nesses três casos, de um projeto material, que você é um produto físico que você consegue alinhar. Mas existem outras coisas que não precisa ter necessariamente ser um produto físico que faz você querer, né? A gente tem o Netflix, que é um modelo que as pessoas querem. Ah, eu quero ter um acesso a um conteúdo de qualidade de streaming em qualquer lugar, seja no telefone, né? Então essa desejabilidade não necessariamente precisa estar ligado a um produto físico, né? Então a abordagem do design thinking é centrada no ser humano, porque a gente está fazendo uma solução para alguém, né? Então o que, que essa pessoa quer? Começa aqui. O que, que esse cara deseja? Ele deseja um Netflix, um Disney Plus, um Amazon, né, Prime, um celular com câmera, um celular touch que dobra, né? Esse desejo é praticável e é viável? Bom, né? Se falou muito de celulares dobráveis touch. Agora estão aparecendo. Por quê? Porque ele não era praticável ou não era viável na época. Então não adianta você ter um desejo e você não ter tecnologia ou orçamento para fazer isso. Então você tem que começar e tem que chegar nesse cara aqui, ó, né?
algo que seja desejável, mas ao mesmo tempo vocês tenham condição de prover aquela solução. Tá? Isso faz parte do processo. Quando a gente começa a ter ideias, a gente vai pensar várias ideias. Muitas ideias vão ser desejáveis, mas vão ser impraticáveis. Muitas ideias vão ser desejáveis, mas vão ser inviáveis, né? Até que a gente consiga chegar numa ideia que seja praticável, viável e desejável. Tá? Bom, então o Design Thinking ele agrega métodos e técnicas que permitem criar novos conhecimentos dentro da organização. A ideia é essa, né? Que a gente crie novos conhecimentos dentro de uma organização, dentro de uma solução. Além de auxiliar a empresa a identificar novas oportunidades para inovar seus negócios, tá? Por meio da compreensão do desejo das pessoas gerando valor. Então tudo começa pelo desejo, né? E a gente tem que conseguir gerar valor a partir de um desejo que a gente observa naquele público. Então, vocês que estão propondo uma solução, né, qual que é o desejo de vocês? Qual que é o desejo do cliente de vocês? O que, que ele realmente espera daquele produto que vocês estão propondo? Né? Em cima daquele problema, o que, que ele gostaria de ter? E isso é uma coisa difícil de você pensar, né? Qual que é a desejabilidade? O Steve Jobs tem uma frase que ele fala que a ideia deles é gerar produtos que as pessoas não saberiam que precisam até ter, né? Então, a nossa ideia, quando você usa o Design Thinking, é realmente um processo cíclico no qual a gente começa com um problema e vai colocando uma solução cada vez mais que o cliente gosta e quer, né? Então o cliente ele não sabe muito bem o que ele quer no começo, mas quando você começa a dar pequenas amostras do que pode ser feito, ele vai te dar um feedback, falando, olha, isso é legal, mas poderia ter, né, um botão aqui, isso é legal, mas poderia ter uma conexão Bluetooth, isso é legal, mas... Né? Então essa é a ideia do Design Thinking. Então, quando a gente pensa num processo de Design Thinking, a gente vai pensar algo mais ou menos nesse sentido, no qual a gente começa a descobrir, né, qual é o problema, como que a gente pode o que a gente quer resolver, e depois a gente começa a definir. Então, aqui a gente não sabe o que a gente quer, nem qual que é o problema, e aqui vão aparecer vários problemas, ou os problemas mais relevantes. A partir daqui, você vai ter várias ideias. E daí você tem que começar a modelar aquela ideia que seja a melhor. Você vai definindo. Quando você define a ideia, você começa a desenvolver o produto. E esse produto vai ter variações e melhoras. E você vai entregar. E esse é um processo contínuo. Vamos ver aqui uma outra figura. Né? A primeira etapa a gente tem a inspiração. Que você tem um design inspirador, que você quer começar, mas você não sabe como. Né? Você conduz uma entrevista, você começa centrado na pessoa, né, é aquele processo que vocês fizeram com a definição do problema. Então você começa aqui do zero até achar muitos problemas. Ou problemas que divergem, vocês não sabem exatamente o que vocês querem resolver. Bom, depois que você se inspirou, você sabe a área que você quer atuar, você vai para a ideação, é onde vai começar a surgir as ideias. Você achou uma oportunidade e você quer interpretar o que você aprendeu e começa a converter aquilo em insights. Olha, eu tenho um problema aqui com o mosquito da dengue. Eu poderia resolver o mosquito da dengue soltando vários sapos. Ou eu poderia resolver o mosquito da dengue colocando um drone com pulverizador. Você começa a ter várias ideias, né, que são os seus insights. Essas ideias são tangíveis, né? Você consegue fazer um protótipo para ver se aquela ideia realmente faz sentido e funciona. E aí que vocês começam a convergir até chegar em uma ideia. Né? Bom, essa ideia parece muito interessante. Mas quando você começa realmente a implementar, fazer um protótipo, fazer alguma coisa nesse sentido, vai ter o quê? Divergências, porque você vai ver que aquela ideia parece não ser tão boa. Começa a ter problemas que você vai ter que pensar como solucionar aqueles problemas que vocês não pensaram. E aí vocês, logicamente, vão passar de novo por uma avaliação, vão analisar, e daí vocês começam a convergir de novo. E essa curva vai cada vez, esse processo aqui vai acontecer várias vezes, só que cada vez vai ser
menor o tamanho aqui dessa montanha, né? Até que você chega num produto interessante. Essa é a ideia do Design Thinking, é você ir fazendo protótipos, validando, avaliando, divergindo e convergindo até você chegar na sua solução. Bom, então, né, a gente pode dizer aqui que a gente tem esse ciclo, que você primeiro vai perguntar qual que é o problema, você vai ter várias divergências, né, até você chegar no seu problema. Quando você conseguir chegar no problema, você vai chegar na sua ideia, que você vai criar. Daí a sua ideia vai ter várias soluções possíveis e você vai fazer a melhor se adequa. E daí você vai ter um problema com essa tua solução, né? E você vai fazer protótipos. E esses protótipos você vai experimentar, você vai aprender e repetir isso várias vezes, né? Muitas vezes você vai ter que até voltar para a sua ideia. E dentro dessas diferentes etapas, você pode usar diferentes métodos, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, a primeira coisa, quando a gente fala nessa questão aqui, então a gente vai começar sempre aqui pela divergência, né? Vamos dar um exemplo no Desafio Empreendedor no Universitário, que a gente citou ele em algumas aulas. Como podemos aprimorar a experiência dos alunos na educação de empreendedorismo no Brasil? Então, eles queriam aprimorar essa educação empreendedora no Brasil e criar um modelo, né, para isso. Então, primeira coisa é a desejabilidade, né? Tem que ser amplo o suficiente para permitir que revele áreas de valor. Emoldurar o desafio do design. Então, essa é a primeira coisa, a gente formar um modelo que pudesse funcionar. Bom, então, para fazer isso, a gente precisa ir para campo, entender como que as pessoas aprendem, qual que são a realidade dos alunos, né? Eles têm acesso à internet, não têm? Eles têm a disciplina de empreendedorismo, como que funciona na universidade. Então, nessa parte aí, você vai fazer o quê? Fazer muitas pesquisas, entrevistas, surveys, né? E você vai fazer observações e tudo que possa te dar algum subsídio para você tomar a decisão, para ver como que você pode resolver aquele problema. Bom, vamos dar uma olhada aqui num exemplo. Deixa eu conseguir voltar o mouse. Então vamos pegar aqui um exemplo. Está em inglês, então a gente vai... About 10 years ago, Deixa eu dar pausa we got aqui. approached by one of the largest oral healthcare companies in America, a company you've probably heard of called Oral-B, and they said, look, Vou baixar um we'd pouquinho like o a som, new vou kids comentando que fica toothbrush mais fácil. because ours Ele is está starting to get falando do commoditized. problema It looks like aqui a lot of kids' das toothbrushes. escovas de dente para criança. Então não adianta você ter dentistas, especialistas que conhecem o dente da criança e faz uma cerda anatômica para a criança, né? Porque isso é a parte técnica de como ele escova, mas eles fizeram outra coisa. Eles foram a campo para entender como que a criança escova os dentes. E daí eles foram ver que as crianças, elas realmente, todo mundo faz apenas uma versão pequena da escova dos adultos. Né? Era isso a básica, o conhecimento básico que eles tinham. Vamos fazer, a criança tem uma mão menor, vamos fazer uma escova menor. E isso foi a observação. Eles fizeram uma observação. Every kid's toothbrush in the history of the world has had the same implicit assumption. It's a logical assumption, it just isn't exactly right. Which is, the assumption always was, parents have big hands, kids have small hands, and so when you want to make the kids' version, make it like the parents' brush, only smaller and skinnier. Perfectly logical, until you go out in the field. Bom, foi isso que ele acabou de falar, né? Que todas as empresas que faziam escova, elas pegavam ou faziam uma escova menor para as crianças, era uma versão menor. O pai tem a mão maior, a criança tem uma mão menor, né? Vamos fazer uma escova menor. Until you actually watch humans, little tiny humans, brushing their teeth.
And what you notice right away, Daí o que eles fizeram? Eles foram observar e ver como que as crianças pequenas, 5, 4, 6 anos, escovam os dentes. Foram realmente fazer uma observação. you get a 5-year-old boy brushing his teeth, he's not holding his toothbrush in his fingertips the way mom E and daí dad eles viram do. que elas, He's as fisting it. crianças, He's holding it não like this seguram a because escova he como os doesn't have adultos. the Né? dexterity. Ele segura aí, ó, com a mão fechada, porque eles não têm And so he's got to controle. hold it like this. In fact, the other thing he does is he holds the brush too far up very frequently, and so he's punching himself in the face as he's trying to brush his teeth, and we solved that problem too. But the main thing was, came back in the field and said, uh-oh, kids don't need little skinny toothbrushes. Kids need big fat toothbrushes, right? Let's make them big fat squishy toothbrushes. And you may have noticed, now every toothbrush company in the world makes these, but our client reports that after we made that little tiny discovery out in the field, sitting in a bathroom watching a 5-year-old boy brush his teeth, they had the best-selling kids toothbrush in the world for 18 months. Bom, então aí vocês viram ali que tem uma anatomia, né, que faz a criança segurar desse jeito. Né? Basicamente observando, foram para campo observando crianças de 5 anos escovar os dentes. E o cliente deles tiveram aí durante 8 meses sendo a melhor venda na indústria, simplesmente por uma mudança anatômica no cabo. Né? Então isso é o design thinking, você pensar no projeto, né? Como que eu posso resolver aquele problema? Tá? Então, basicamente, quando a gente fala de design thinking, a gente está falando desse modelo, da gente avaliar as coisas, né? A gente ir a campo, avaliar, reavaliar, ver o que o nosso produto está atendendo o que a gente deseja ou não. Bom, então a observação ela está no coração do design thinking, porque a gente precisa, por isso que eu falei tanto de hipóteses, é tão importante. Porque vocês precisam ir lá no campo para saber, senão vocês ficam com as suas premissas. Ah, eu acho que o criança escova os dentes assim, ela vai querer a escova do Batman, isso que é importante. Eu não sei se a minha crença é a mais importante para aquele modelo de negócio. Eu tenho que ir lá no campo, né, e ver realmente, entender como que funciona. Então, no caso do desafio universitário, a gente fez ali, quem que a gente vai observar? Os estudantes. Como? Utilizando aí uma técnica que chama AEIOU, né, que na verdade vem do inglês, né? AEIOU, né? Que é o quê? Atividade, que em inglês é igual, e ali a gente só troca o ambiente por environment, né? Então, atividade. A gente vai ver o que as pessoas estão fazendo. Estão escovando os dentes, a criança. Em qual ambiente? No banheiro. Que interação? Não tem interação. Que objetos? Escova de dente, usuários, as crianças. Né? Então você vai tentar achar a observação que é importante para você, para o seu modelo de negócio. Né? Então o que as pessoas estão fazendo, como elas estão utilizando o ambiente, como aquele ambiente é importante dentro do modelo de negócio que você está fazendo. As interações, né? Quais são as rotinas, como que você observa, o que as pessoas fazem, ela utiliza algum objeto. Né? O que tem lá, elas estão usando na mão, não estão. Né? E usuários, quem são? Procurar usuários que são realmente, que fazem parte daquele grupo que vocês estão estudando. Então, aqui é muito simples, é só fazer um quadro, né? Que você vai registrar as suas observações. O que as pessoas estão fazendo? Qual ambiente que ela está usando? Né? Interações, você enxerga a rotina, objetos que estão estudando. Então vamos pegar, por exemplo, a gente falou de produto, da escova, mas vamos pegar, por exemplo, um Netflix, um YouTube. O que as pessoas estão fazendo? Estão assistindo. Aonde que a pessoa assiste Netflix? Na casa dela. Mas será que ela só assiste na casa dela? Então por que eles fizeram, né, para o celular você poder gravar? Porque eles começaram a ver que a desejabilidade das pessoas é que ela pudesse também assistir fora daquele contexto da TV. Né? Ela vai viajar, ela vai ter um tempo livre, vai no médico, vai numa consulta, ela quer poder assistir a série lá que ela gosta. Ela pode gravar, né, baixar e assistir aquela série. Então, esse ambiente muda totalmente a atividade do que a pessoa está fazendo. Essa interação, rotina e o objeto, né, o celular, um notebook. Né? Então, isso daí está muito ligado a
interação, a desejabilidade, né? Você mudar simplesmente aquele conceito inicial, observando e indo atrás das pessoas para entender como que ela gostaria de utilizar aquele produto que você criou. Bom, então quando você chega nessa observação e você entende os problemas, você começa a ter o desenvolvimento dos insights, né? O insight é aquela tique, né? O porquê ajudar, como que eu posso solucionar isso, é aquela ideia, né? Então, você vai ter diferentes formas de você fazer isso. Você vai descrever, olha, eu preciso modificar o cabo da escova porque as crianças não conseguem segurar. As crianças necessitam de um cabo anatômico porque naquele outro cabo escorrega da mão e ela não escova adequadamente, né? Então você começa, o usuário, o teu cliente, daí é tão importante você ter essas coisas muito bem definidas lá no seu Canva. Qual que é a sua ideia, né, sua proposta de valor e qual é o seu cliente-alvo. Então qual que é o seu insight para resolver aquele problema? Bom, ali nesse exemplo da escova, ele simplesmente disse que não conseguia, né? Que a gente escova mais assim, que a criança escova bem assim, né? Uma mão fechada. Mas isso foi o descobrimento. Qual que é o insight? O insight foi fazer um cabo anatômico naquele formato especial, né? Que ajuda a criança a segurar de um formato que auxilie na escovação. Isso é um insight. O problema, por isso que a gente precisa conhecer o domínio. O problema a gente só identificou, mas não teve um insight ali a partir da observação. Então, a gente vai ter várias dinâmicas, né? Como eu falei, isso é só uma introdução, mas é muito comum a gente fazer dinâmicas, do qual fazer experimentos, né? Observação, os alunos se expressam visualmente o exercício, você faz lá pull-sheets, faz protótipos, né? E começa a ter os insights. Alunos precisam ser expostos a diferentes mídias de forma a combinar diferentes estilos de aprendizagem. Então, se eu fico aqui só falando, se eu não observar e não avaliar, eu não sei se vocês aprenderam. A partir do momento que eu começo a fazer diferentes formas de ensino e avaliar isso, eu vejo qual que aprende melhor. Aqui uma outra observação bem legal esse projeto. As pessoas, 90% das pessoas utilizavam escada rolante para subir uma saída, eu acho que é a saída de um metrô, não lembro de qual cidade. E como objetivo das pessoas fazerem mais exercícios, né, queriam que as pessoas usassem essa escada. Mas por que as pessoas não usam? Lógico, porque ela quer ser mais rápido e isso aqui é mais fácil. Eles fizeram, não sei se é tipo um teclado que as pessoas vão pisando na escada e fazendo música. Né? E eles fizeram um experimento, né? Em uma escada. Eles viram que começou um grande aumento de pessoas subindo pela parte da escada aqui, não pela parte da escada rolante. Então, qual foi o insight? Pessoas precisam de divertimento para ser mais provável que se envolvam num comportamento saudável. Seja ele um esporte ou mesmo uma atividade de subir uma escada sem ser pela escada rolante. Bom, depois aqui a gente tem a próxima parte aqui, que é a ideação, né? Então a ideação é justamente a parte ali do Canvas, você começar a ter ideias de como que você pode solucionar o problema. Primeira coisa, e a gente, lógico, já trabalhou isso, né, para vocês só entenderem que o Design Thinking faz parte, né, desse processo. Primeira coisa, identificação do problema. Depois você pode usar uma técnica, por exemplo, de brainstorm, que vocês vão discutir a melhor ideia, até chegar na ideia. Bom, então, inspiração para a ideia. Primeiro, desafio do design, né? Como podemos aprimorar a experiência dos estudantes de educação de empreendedorismo no Brasil? Foro Life fizeram observação, os alunos de empreendedorismo da Babson em seu ambiente. Babson é uma universidade que tem referência em empreendedorismo ali na região de Boston, nos Estados Unidos. Insights, né? Depois da observação, os alunos precisam ser expostos a diferentes tipos de mídias. Problema, oportunidade, como podemos incorporar diferentes tipos de mídias de ensino no empreendedorismo para alunos da universidade. Né? Bom, hoje na pandemia a gente está tendo vários insights de como fazer essa mescla de ensino presencial e híbrido. Muitas vezes, se a gente não colocar a mão na massa e nossa ideia parece que tem um valor, na hora
Se você não testar ela, pelo menos no começo, você não sabe se realmente aquele teu insight vai trazer algum retorno. Bom, então qual foi o insight? Dos alunos precisarem ter diferentes tipos de mídia. Problema ou oportunidade? Como incorporar esses diferentes tipos de mídia no ensino de empreendedorismo para as universidades? E daí vocês discutirem, fazer, por exemplo, técnicas de brainstorm, as pessoas, né, procurar outras soluções e tentar chegar na melhor ideia possível. Bom, quando você fala de ideia, é muito importante uma técnica como de brainstorm, que é aquela que a gente chama, né, a tradução seria tempestade de ideias. Porque quem já passou por uma atividade de brainstorm vai ver que no começo tem poucas ideias, mas a partir de que uma pessoa vai dando, outras vão dando, né? E quanto mais ideias adjacentes vão surgindo. Então vai chegar um ponto aqui que você tem poucas ideias, depois aumenta mais, depois aumenta, até que chega num valor muito alto de ideias, depois vai meio que acabar. Né? E o que acontece, né, nesse processo, e faz parte do brainstorm isso, né, por isso que é legal ter alguém gerenciando, acontece algo desse tipo. Você vai ter ideias terrestres muito comuns, que é segura, óbvia e todo mundo tem. Você vai ter ideias muito importantes que vão entrar lá na praticabilidade, na viabilidade. Você vai ter ideias fora da realidade, né, que são loucas, hilárias. E no brainstorm isso é comum sair. Né? O que a gente está buscando, logicamente, são as ideias aqui, né, no céu azul. Então a gente vai ter lá um alarme programável, uma tecla de sensação e um elefante na sala que não tem como você implementar. Tá? Então aqui é só para a gente entender que isso faz parte do processo de brainstorming, é normal e a gente vai tentar realmente, mas é muito importante por isso que é muito importante usar essas técnicas, ferramentas, ter um tempo reservado, né? Lógico, a gente não vai falar disso, a gente não vai fazer uma oficina sobre isso pelo tempo da disciplina, e vocês já fizeram bastante coisa disso, mas é bem importante aplicar essas técnicas porque realmente elas funcionam e tem que ser bem aplicadas, senão é perda de tempo, por exemplo, um processo como o Design Thinking. Bom, pessoal, depois aqui a gente vai falar da convergência, né? Que é a implementação, prototipação, que é aí o cerne da nossa aula, né? A parte mais importante, porque tudo aqui para trás a gente já tinha visto um pouco, não como um processo, mas a gente já tinha visto. Tá? Então isso daqui agora, daí para frente, vai estar no próximo vídeo.